Louvado, engrandecido, exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Grandioso és tu, Senhor, grandioso és tu, Senhor. Venha sobre nós, venha com a tua presença poderosa, maravilhosa, grandiosa. Não somos nada sem ti, Senhor. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Ó Deus, que o Senhor venha mais e mais sobre as nossas vidas. Ó Deus, fala conosco ainda mais, ministra, ó Deus. Queremos estar preparados, ó Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para as nossas vidas, os nossos corações. Ser conosco hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Amém. Sobre a tua família. Abençoa a pessoa que está aí ao seu lado. Abençoa os seus irmãos. Abençoa uns aos outros. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Podem tomar assento, amados. Graças a Deus, esse é um dia abençoado, amém? Esse é um dia de vitória, de conquistas. Irmãos, a gente tem uma responsabilidade muito grande ao pregar a palavra, ao ministrar, porque nós somos seres humanos, não é? O Senhor Jesus, sendo Deus, andou aqui na terra, pregou o Evangelho, e numa mensagem dele, numa mensagem que Jesus pregou, não sei se você sabe disso, a mensagem foi tão difícil do povo entender, tão pesada no sentido do povo, por causa da mudança que o povo precisava, mas o povo não entendia o que Jesus estava falando. As pessoas levantaram-se todas e foram embora. Sabia? Quem sabia que estava na Bíblia? Quem nunca tinha ouvido falar nisso aí? E quem não vai levantar a mão para nada aí? E as pessoas foram embora. E aí alguém ainda falou: duro é este discurso. Quem pode suportar? E é claro que Jesus é Deus, né? E eu quero falar um pouco hoje sobre dureza, mas não a dureza da palavra. A palavra torna-se dura para mim quando eu não estou praticando ela. Quando eu estou praticando, é um refrigério, é um alívio. A gente pregar sobre dízimos e ofertas para pessoas fiéis dizimistas e fiéis ofertantes é um bálsamo, porque a pessoa que é fiel nos dízimos e nas ofertas, nessa hora a pessoa fala assim: poxa, que bênção, o pastor está pregando hoje, eu estou vivendo. Mas torna-se uma afronta, um duro discurso para aqueles que não estão praticando a palavra. Puxa, lá vem um pastor de novo com esse assunto, entendeu? Aí a pessoa passa a reclamar. Lá vem o pastor de novo falar sobre perdão. Lá vem o pastor de novo falar sobre andar mais uma milha e por aí vai. E essa palavra
que Deus tem tanta coisa, irmãos, tanta coisa para falar, que eu nem sei se eu vou conseguir falar tudo hoje, mas é algo que Deus tem ministrado na minha vida. E eu quero, se não der para acabar tudo hoje, a gente termina a semana que vem, mas eu quero dizer para você o seguinte: nem Jesus Cristo teve um povo ouvindo ele que entendia tudo. Moisés e Arão declarou para Moisés, e falou para Moisés assim: esse povo é um povo de dura cerviz, não é? Esse povo é propenso para o mal, tu já devia saber disso. A gente está lidando com um povo que Moisés chega ao momento de falar assim: só falta esse povo me apedrejar. E nem sempre, graças a Deus não é o caso aqui. E hoje eu estava lendo sobre um pecado de Moisés, que eu vou falar aqui daqui a pouco. A gente só fala do pecado dos outros quando está escrito na Bíblia, tá, gente? E o que acontece? Eu estava dando graças a Deus, eu falei: meu Deus, eu não queria que o meu irmão Moisés tivesse pecado, mas graças a Deus que ele cometeu esse pecado, porque aí serve para eu aprender, serve para eu entender. Assim como eu aprendo muito, muito com Davi. E eu quero que você entenda o seguinte: nem todo mundo dá crédito à mensagem, nem todo mundo entende, nem todo mundo pratica. E é como se você tivesse um filho que você está ensinando o tempo todo, você está orientando e você percebe: não entendeu ainda, de novo, tem que explicar a mesma coisa. Quem tem filho aí sabe do que eu estou falando, né? Você não ensina uma vez só para o seu filho, entrou, ele já está praticando. Algumas vezes você tem que repetir várias vezes. E assim é a ovelha. E assim são as pessoas. Só que chegou um momento na vida de Moisés que naquele dia ele saiu da linha. Naquele dia ele perdeu, vamos dizer assim, saiu da graça, não é? Naquele dia ele ficou muito chateado. E a gente tem que tomar cuidado nessas horas. Não é fácil para o pastor pregar uma mensagem sabendo que tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem, precisam ser tratadas nessa área e nem sequer vieram à igreja. A gente não sabe se a pessoa depois vai ver o vídeo na internet e vai aprender alguma coisa. Tem pessoas que estão endurecidas nesse momento e não vieram na igreja, não é porque está frio ou está chovendo. Isso me preocupa também. Porque se uma pessoa deixa de estar na casa de Deus porque está chovendo, quando vier o anticristo vai aceitar o que ele falar, vai negar a fé. Porque se por água a pessoa está deixando de ir à igreja, se por causa do frio a pessoa está deixando de caminhar, que fé é essa? Que estrutura é essa? Que convicção é essa? Isso me preocupa. Os dias não estão fáceis. Não estão fáceis. Sim, eu não sei se o pastor Heraldo sabe da crítica que os homossexuais fizeram ao filme Top Gun, soube? É um filme bem mano, né? Aquele filme ali é para os manos. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. Bem raiz. Fala assim comigo: terra. É daquela época. Mas se não tiver uma pontinha, que graças a Deus eu não vi nada, a gente não está bom para eles. Tá? E a gente está vivendo em dias sombrios, dias difíceis, que a gente precisa entender que a luz de Deus está brilhando e correr para ela. Amém, amados? Mas eu quero... Eu não... É tanta coisa para falar, irmãos, que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13.
Vamos começar por aí, depois a gente fala mais mal de Moisés. Deixar marcado aqui. Mas 1 Coríntios 13. Sim, eu estava falando que às vezes dá vontade de ligar para algumas pessoas, fazer umas visitas meio contundentes. Mas esse foi o pecado de Moisés. Moisés perdeu a linha na hora que era para ele pregar a palavra. Eu vou pregar a palavra aqui confiando de que Deus vai fazer a obra, de que o Espírito Santo é que vai convencer as pessoas. Amém, amados? Porque eu não tenho essa capacidade e nem quero ter, porque eu não quero tomar o lugar de Deus. Mas se o que eu puder persuadir, o que eu puder fazer igual o Paulo fez, eu tô aí. Vou continuar pregando a palavra, vou continuar ensinando. Quer oportuno, quer não, quer aceite, quer não. É a palavra que eu vou pregar aí. 1 Coríntios 13 fala sobre o amor, o dom supremo. Claro que isso aí é um título que alguém colocou, porque existem muitos dons, não é? Mas o amor está acima de qualquer uma dessas coisas. E ele diz assim no versículo 1: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Tem aquela coisa que não tem graça, não tem vida. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha aqui, ainda que eu profetize, se tem uma coisa que não vai acabar enquanto durar o homem nessa terra, é a profecia. O diabo tentou acabar com a voz da profecia em muitas e muitas eras, todos os tempos. Mas Deus manteve os seus profetas. E está lá no livro de Apocalipse que na época do anticristo virão 2 testemunhas que vão profetizar naqueles dias. Então, enquanto existir a raça humana, a profecia nunca vai acabar. Também nunca vai acabar a fé, enquanto nós estivermos por aqui. Outra coisa que nunca vai acabar é a esperança, enquanto nós estivermos aqui. Mas aqui está dizendo que ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, e eu tenha uma tamanha fé poderosa de fazer milagres, fazer sinais, prodígios, de transportar os montes, se não tiver amor, de nada serve isso. Moisés estava lá em Meribá, ele tinha que ensinar o povo, e ele estava ali com um cajado na mão, e o Senhor falou para Moisés: Moisés, fala a rocha, e vai brotar água da rocha. Estava todo mundo reclamando de sede, um sol escaldante. Eu tenho aí as areias do deserto, eu trouxe um pouquinho numa garrafa. Só de olhar a garrafa você vê lá que está escrito Coca-Cola em árabe. Está lá, completamente, só olhar para a garrafa você já vai ver. E Moisés tinha que falar aquela rocha, e a rocha ia produzir água. Só que Moisés está tão chateado com o povo, que na hora que era para ele falar, ele pega o cajado e bate 2 vezes na rocha. E aquilo desagradou a Deus. Aquilo não agradou o Senhor. E por conta disso, Deus falou para Moisés: Moisés, porque você agiu assim, porque você não me glorificou, você não vai entrar na terra prometida, nem você nem Arão. Os 2 vão ficar de fora. E depois, por mais que Moisés tenha clamado, pedido a Deus para entrar, Deus falou: não toca nesse assunto mais, você não vai entrar. Assim mesmo. E ele era o profeta. Mas naquele momento, um único momento, ele agiu sem amor. Tem uma história que eu já contei aqui de um homem que foi um pastor, num congresso de pastores, estava falando da história desse homem. Um homem que tinha uma mulher tetraplégica, 25 anos sofrendo.
E ele tendo que dar de banho, dar de comer, dar remédio, urina, fezes, tudo, todo o cuidado. E aquele homem, aquele pastor está contando a história daquele homem, que um dia aquele homem procurou ele e falou assim: olha, pastor, minha esposa já morreu. Depois de tanto sofrimento, ela descansou. Mas eu preciso te confessar uma coisa. Teve um dia que eu não aguentei. Eu perdi a cabeça com ela. E eu briguei com ela. E eu gritei, e eu esperneei. Mas ela não podia fazer nada, ela estava ali. Eu queria confessar para o senhor. E o homem estava em lágrimas lá, arrependido. Aquele pastor pegou essa história e levou para um congresso de pastores. Contou essa história. Falou: depois de 25 anos sofrendo com uma mulher tetraplégica, só perdeu a cabeça uma única vez. Esse homem, na verdade, é um herói. Esse homem, na verdade, é um santo. Quando o pastor fez o apelo, todos os pastores, inclusive eu, fui no altar naquele dia. Um congresso lá em São Paulo. Falou: olha, quem já perdeu a cabeça muitas vezes vem aqui no altar. E estava eu lá na fila lá. Moisés, naquele dia, diz a Bíblia que Moisés era o homem mais manso. Isso tem a ver com relacionamento, tá, gente? O relacionamento que a gente tem em todas as esferas, com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai, com qualquer pessoa, com os irmãos da igreja. Naquele dia Moisés perdeu a bênção, por quê? Porque ele não santificou o Senhor. Ele saiu dali com a glória para ele. Quer ver? Eu vou tirar a água da rocha. E pegou e bateu. Quem tem que ser glorificado é Deus. A ira do homem, diz a Bíblia, não produz a justiça de Deus. Fala para a pessoa ao seu lado: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nunca vai produzir. A tua raiva nunca vai produzir Deus na situação que você está enfrentando. É naquele momento que você tem que falar assim: meu pai, eu vou pregar a palavra domingo de manhã, porque dá vontade de falar umas coisas lá naquele microfone. Eu vou visitar fulano, mas dá vontade de chamar lá todo mundo e falar o que eu penso. Naquele momento você tem que continuar santificando a Deus na situação. Deus tem que sair dali glorificado. Você tem que agir como o Espírito Santo quer que você haja. É difícil demais esse negócio, irmão. Fácil é pregar aqui. Viver é que é o problema. Viver é que é o negócio. Porque dá vontade de jogar as coisas na cara dos outros. Dá vontade de mandar as pessoas e para por aí. É melhor não falar mais nada. E assim a gente vai alimentando coisas, e coisas como essas vão se acumulando na vida da pessoa. Ao ponto, como eu falei semana passada, chega o momento que ela explode, ela surta, ela faz alguma coisa, ela grita, ela esperneia, é uma maneira até de chamar a atenção. Vamos continuar no amor aqui, ó. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Eu estava lendo sobre isso, que um indiano aí, não sei quem, se queimou em protesto. As pessoas disseram: esse homem foi egoísta, ele não era para fazer isso. E eu fui ler no comentário, eu estudei isso aqui. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, porque no final, quem tem que ser glorificado é Deus na coisa. O amor é paciente. Aí, por que isso? Fala comigo: Deus é amor. A primeira explicação lá embaixo, porque o amor é a coisa mais importante, é porque Deus é amor. Eu vou chegar lá. Mas aqui, ó, vamos continuar aqui. O amor é paciente. Fala para a pessoa ao seu lado assim: paciência, irmão. Paciência é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência. O amor é benigno, ele faz o bem. O amor não arde em ciúmes.
Tem gente que fala assim, um pouquinho de ciúme aquece a relação. Está repreendido, irmão. A Bíblia diz que onde tem amor não tem ciúme. E onde tem ciúme não tem amor. O ciúme é fruto da insegurança. Na Bíblia fala que o espírito de ciúmes poderia pegar o marido. E pega mesmo. Quando realmente está tendo uma traição. Pega a esposa, quando realmente está tendo uma traição. Entra uma coisa maligna, porque alguém traiu, alguém está trazendo mal. Aí entra um sentimento que nem existia antes. E a pessoa nem sabe por que está sentindo aquilo. Não vou nem pedir para falar nada, repetir nada, porque tem pessoas que já passaram por isso, sabem exatamente o que eu estou falando. E aí o marido, sem saber se a esposa tinha traído ou não, a esposa tinha um procedimento, tinha um encantamento para se fazer, para descobrir. Está lá na Bíblia. O amor não se ufana. Essa palavra ufania, ela vem de exaltação a si mesmo. Está vendo? Só no modo de falar, a pessoa já percebe a atitude da outra. Tem gente que vai falar, quer demonstrar o seu conhecimento. Não está interessado em que o outro aprenda, quer mostrar o que sabe de conhecimento. Já está soberbo antes de abrir a boca. Teve a história de um menino, de um jovem, no dia da formatura dele na faculdade. Ele era o orador da turma, orador, né? Paraninfo é o professor, né? O orador. Ele foi escolhido, ele subiu cheio de pompa e tal, e deu a palestra, e a palestra foi um fracasso. E aí ele desceu humilhado porque ele não teve um bom resultado. O velho professor chamou ele no canto e falou: olha, se você tivesse subido da maneira que você desceu, você teria descido da maneira que você subiu. Pegou essa aí? Existe uma coisa muito forte chamada ego, que é muito forte na vida de muita gente. Até as músicas evangélicas estão colocando o homem no centro. Não estou dizendo que está errado, não. É bom que motiva as pessoas. Mas o motivo da nossa adoração sempre tem que ser o Senhor. Amém, amados? Eu não vejo problema em músicas que fortalecem a fé da pessoa, ajuda na baixa estima e um monte de coisa. Eu não estou encrencando com nada mais dessas coisas. Mas eu quero só te dizer que existem coisas assim, que colocam a pessoa no centro. Até isso existe. E eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor tem que ser o centro da tua vida, amém, amados? E para onde você olhar, para onde você se relacionar, Deus tem que estar na frente. Aí vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Não se ensoberbece. Eu tenho outros textos para falar disso aqui. Parece que o nosso irmão, usado por Deus aqui, inspirado por Deus para escrever essas escrituras, ele falou muito disso em várias epístolas. Mas diz aqui, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se... Como é que está aí na tua Bíblia? Esse exasperar se torna colérico, enfurecido. E não se ressente do mal. Eu estava falando com um pastor essa semana, de outra igreja, e a gente estava conversando sobre uma coisa chamada inveja amargurada. Já ouviu falar isso na Bíblia? Depois a gente fala sobre isso. Inveja amargurada. Eu falei, misericórdia, a inveja já é uma desgraça. Amargurada, então, deve ser o caos, né? Deve ser o fim do mundo.
E aqui fala sobre ressentimento. Aonde há amor, não existe ressentimento. Ou seja, ficar guardando as coisas. Zerou, zerou. Eu não tenho que amanhã apresentar a conta para o outro pagar. Acabou, ficou lá atrás. Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. As pessoas estão sempre atualizando os seus sentimentos. Lembra naquele dia que você fez? Naquele dia você me falou isso. Aquilo me ofendeu. Sim, e eu já te pedi perdão daquilo. Mas você guardou isso, manteve a ferida aberta, manteve o problema lá. A gente pede perdão quando a gente peca mesmo, irmão. Quando a gente não tem como resolver. Porque se você roubou R$100 de alguém, basta devolver R$100. Pede lá perdão. Ah, desculpa aqui, fiz uma besteira. Toma. Paga. Mas quando não se tem como pagar, se pede perdão. E depende do outro perdoar ou não. Mas tem pessoas guardando ressentimentos. Sabe por quê? Por causa da dureza. Eu vou chegar na dureza. A pessoa que tem amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Vê se você consegue praticar o 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Tudo suporta. Era melhor ter riscado esse versículo aí, né? Levanta a mão assim, bem alto assim, ó. Levanta a mão, quem tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Abaixou rapidinho, irmão, como é que é? Segura aí. Estou nessa fila aí, pastor. Estou tentando. Tudo sofre, tudo crê. E não fica guardando ressentimentos. Tudo espera, tudo suporta. Já pensou? O amor jamais acaba. Aí ele fala, mas as profecias desaparecerão. Um dia não vai precisar mais de profecia. As línguas cessarão, a ciência passará. Por quê? Porque lá no céu não precisa mais de profecia. Lá no céu não tem mais razão para... Vai profetizar o quê? E ele vai concluir lá embaixo. E eu quero já adiantar a parte de baixo. Versículo 13 fala assim, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. O amor é maior do que a fé, maior do que a esperança, maior do que o quê? É a fé e a esperança. O amor é maior. Lá no céu, eu vou precisar exercer a fé para quê? Eu cheguei lá. A esperança, eu estou esperando o quê? Se eu já cheguei no final, no Porto Seguro, aonde eu tinha que chegar, estou esperando mais o quê? Acabou. A única coisa que vai permanecer, depois de tudo isso, quando tudo isso passar, chama-se o amor. Por quê? Fala comigo, Deus é amor. E Deus vai permanecer para sempre. A gente precisa exercer o amor aqui nessa terra, para poder chegar lá. Deus colocou essas pessoas na tua família para provar, para ver se você está preparado para ir para o céu, irmão. Essa é forte, hein? Porque se você conseguir viver bem com essas pessoas que estão próximas a você, você é bem capaz de conseguir entrar no céu. Você realmente mostrou aqui na terra que isso é possível. Mas vamos continuar. O amor jamais acaba, O 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí ele entra com uma história aqui no meio e fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino. E eu sentia... Oi? Está falando de sentimento aqui, ó. Eu sentia como um menino. Você já viu duas crianças, bem, sim, 4 anos de idade, 5, brigando? Já viu? E às vezes você acha até bonitinho a maneira que um está falando com o outro.
é tão infantil, é tão... que a pessoa acha aquilo fofinho. Ó, vai um apertar a mão do outro agora. Aí coloca os dois de frente. Quem já fez isso aí? Hã? Agora vai dar um abraço, isso, pede desculpa, e a pessoa está assim, né? Paulo está falando dessa época. Quando eu era menino, eu sentia como menino, eu agia como menino, eu pensava como menino. E quando eu cheguei... Interessante, né? Onde é que isso vai se aplicar na mensagem? Misericórdia. Você não sabe o que Deus me falou. Mas quando eu cheguei a ser homem, ele fala o quê? Eu parei de ser menino ou eu desisti de ser menino? Oi? Parei porque eu cresci ou eu tive que desistir? Eu tive que desistir. Só é adulto, não é quem tem 18 anos de idade não, amado. É quem amadurece para ser adulto. Porque tem uma turma aí de 40, 50 anos de idade que eu acho que não chegou na fase adulta ainda não. Sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando ou não? Porque ainda pensa como menino, age como menino. Você olha, é uma criança. A atitude de ficar esperneando lá é como uma criança. Corta aqui. Quem lembra disso aqui? Quem já fez isso? Corta aqui. Já fez isso, né, Mônica? A Mônica quase falou em línguas ali agora. Aí a pessoa corta. Parei contigo. Isso é coisa de criança. Daqui a pouco está falando de novo, já nem lembra. Mas sabe de uma coisa? Quando eu estudando sobre a fase adulta, a pessoa para ser adulta, ele tem que querer ser adulto, tem que admitir, tem que correr riscos, tem que assumir responsabilidades. É uma atitude completa que a pessoa tem que ter para se tornar adulto. Porque se você fala para a pessoa alguma coisa e ela fala, eu não tenho nada a ver com isso, ou seja, ela não se responsabiliza. Então ela não é uma pessoa ainda o quê? Responsável. E só é adulto quem é responsável, quem se responsabiliza pelas coisas, quem toma para si. E Paulo fala, olha, quando eu era menino eu agia assim, eu sentia assim, eu fazia porque eu pensava assim. Mas eu tive que desistir dessas coisas. Desiste de pensamentos que não estão te ajudando até hoje, irmão. Afasta as pessoas de você e você não percebe. Vai ficar com esse papinho de corta aqui, de bloquear, de parar de falar, de dar um gelo. Você já pensou se Deus desse um gelo em você igual você já deu nos outros? Eu estava congelado, meu irmão. Aqueles gelos eternos lá aquele gelo lá do Polo Norte, tem um gelo que vão chegando para perto do trópico e ele vai descongelando, isso acontece o tempo todo. Mas aquele gelo lá em cima, aquilo é eterno, que segundo aí os estudiosos, né? Estava congelado. Se Deus parasse de falar comigo quando eu pisei na bola com ele, igual alguns param de falar com o outro, eu preciso dar um gelo nela para ela poder entender. Sabe qual é o nome disso? Você está com o pé atrás, você está armado, você está protegendo os próprios sentimentos. Jesus protegeu que sentimento indo para a cruz? Jesus protegeu que sentimento vindo aqui na terra? Protegeu-se do quê? Pelo contrário, ele se expôs. Quem é que sabe que se chegar ali em Nilópolis vai morrer? Não, eu fui em Nilópolis hoje, eu morro hoje lá. A pessoa vai para Nilópolis? Não. Jesus estava indo para Jerusalém sabendo que ele ia morrer lá e ele foi para onde? Foi para lá. Isso aí é aquele filósofo que morreu agora recentemente, que era amigo do Bolsonaro, qual é o nome dele? Olavo Carvalho falou isso. Ele, numa das falas dele, falou, gente, como é que pode Jesus, sabendo que ia morrer lá, ele vai para lá? Está na internet aí, muito interessante o que ele falou. Como é que alguém que sabe que vai sofrer ali, vai morrer lá, ele vai para lá?
E ele dá toda uma explicação filosófica para muito legal aquilo lá, né? Então, nós precisamos desistir de algumas coisas. Tem gente que vira e mexe, vou me separar. Acabou com esse argumento, irmão. Para com isso. Você vai dormir lá na sala. Acabou esse tempo, irmão. Melhor dormir os dois de joelho dobrado ao pé da cama ali, ó. Vamos orar agora, vamos resolver isso aqui. A gente não está conseguindo, a gente tem que falar com Deus. Chama alguém, pede ajuda. O pastor não tem que descobrir, adivinhar, porque diz a Bíblia que os adivinhos não herdarão o reino de Deus. Não tem que adivinhar nada do que a pessoa está passando, não. Abre a boca e pede ajuda. Mas não pede quando o sinal está vermelho, não, quando estiver amarelo. Quando a coisa estiver, não estou resolvendo, não está resolvendo. Insanidade é esperar um resultado diferente, segundo o Einstein, se você só faz as mesmas coisas. Qual o resultado você vai obter? O mesmo. Você vai ter um resultado diferente quando você fizer algo diferente. Eu tenho falado com pessoas que elas não sabem o que fazer, mas não querem ser ajudadas. Eu vou fazer o quê? Vou bater na rocha, perder minha bênção? Ou eu vou falar, continuar falando a rocha, pregando a palavra? Você acha que todas as vezes que eu vim pregar aqui, eu vim purinho? Vou pregar hoje uma mensagem. Eu vim para cá com vontade de falar umas coisas lá naquele microfone que me brinca mole não. E aí o Senhor fala assim, tu vai perder a bênção igual Moisés, segura, hein? Mas tem hora que parece que tem pessoas que têm o prazer de te tirar do sério. Conhece alguém assim? Nem se mexe, irmão, nem se mexe muito no banco, senão vai revelar. Que se não tirar você do sério, a pessoa não está em paz. A alegria dela é ver você. É ver você. Você tem que ver um filme chamado Invencível. Quem já viu esse filme aí? Irmão, não vou dar sinopse, mas se prepara para sofrer e vencer. Eu vou falar de vitória. Invencível. É esse o filme? Deixa eu até ver se eu não estou falando o filme errado aqui, né? Da guerra, é esse? É esse mesmo. Em inglês, a tradução é inquebrável. O inquebrável é em inglês, né? Mas traduzindo é inquebrável. Gente, eu vou te falar. Se você assistir esse filme, tu se converte. Você vai se tornar um cristão melhor, porque eu vou te falar. Não dá nem para falar nada, porque senão estraga o filme, né? Mas aqui, ó. Eu queria mudar um texto um pouquinho, só para a gente finalizar. Vai para Romanos 2. É um pouquinho antes aí, ó. Romanos capítulo 2. Jesus está sendo arguído pelos discípulos. E os discípulos viram para Jesus e falam assim: Senhor, por que então que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Qual foi a resposta de Jesus? Por causa do quê? Isso está escrito no livro de Mateus 19, versículo 8. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio.
Aí você vai no capítulo 2 de Romanos, ele está falando sobre a pessoa que julga os outros. Portanto, você é indesculpável, homem, quando você julga quem quer que seja. Porque no que julgamos o outro, você se condena a si mesmo. Porque você pratica as próprias coisas que você condena. Bem, você sabe bem que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam essas coisas. Você, porém, que condena os que praticam essas coisas, faz as mesmas e pensa que você vai se livrar do juízo de Deus. Ou você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza, olha a palavra dureza aqui, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, você acumula contra você mesmo ira, para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. E Ele vai dar vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos e os que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ele vai falando mais coisas, mas eu quero ficar um pouco por aqui. Fala assim, você que fica duro com os outros, ou seja, olha para mim aqui, ó. Todo mundo está errado, quem está certo é você. Essa pessoa é manipuladora, uma pessoa que é assim, que só ela está certa. Existe uma coisa chamada narcisismo. Eu queria que você pudesse até estudar um pouco sobre isso. O Narciso fazia o quê? Olhava para onde? E se admirava a imagem que ele via dele mesmo. Ele se exaltava. Aí pega-se e faz uma teoria desse transtorno narcisista. E existem vários graus. A pessoa que é narcisista, ela para de falar com o outro, esperando que o outro venha buscá-la mais uma vez. Porque a pessoa tem que se considerar errada para buscar. Deu para entender isso aqui ou não? Deu para entender ou não? Porque ela não vê ninguém superior a ela, ela é superior às outras pessoas. Está todo mundo errado, quem está certo sou eu. Eu é que sei. Eu estou falando assim a grosso modo, irmão, que se eu for falar de narcisismo aqui, eu tenho que dar uma série. Mas olha aqui, ó. Aqui fala sobre essa dureza. Aí você vai para Efésios 4, fala da pessoa obscurecida do entendimento. 4,18, alheio à vida de Deus por causa da ignorância que vivem e pela dureza do seu coração. Mas Jesus não era assim, você não aprendeu assim de Cristo. Se é que de fato você tem aprendido e você tem sido instruído nele, segundo a verdade em Jesus. No sentido de quanto ao que você era no passado, você tem que se despojar desse velho homem. Você tem que desistir de ser menino, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Mas você precisa ser renovado no teu entendimento. E você vai ser revestido do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, que procede da verdade. Não dê lugar ao diabo. Fala a pessoa ao seu lado, não dê lugar ao diabo. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para que haja edificação. Ou seja, Moisés, para de bater nessa rocha e glorifica a Deus, ensina, continua ensinando, continua tratando, continua tendo paciência. Amadeu, vai lá e prega, deixa que eu resolvo. O problema daquele povo é eu. O problema do povo de Israel é comigo, não é contigo, Moisés. Tem alguém mais interessado em salvar a tua família, a tua parentela, que chama-se o Senhor, o Espírito Santo.
Isso é um problema dele. Então para de brigar com as pessoas e começa a falar de Deus. Você tem que estar num outro nível. Se tem uma pessoa na Bíblia que eu penso constantemente é José. Tenho falado muito ao longo do tempo, acho que foi a pessoa que eu mais falei aqui na igreja. Os irmãos de José mudaram? Sim ou não? Sim ou não? Talvez não vão mudar nunca. Tem pessoas no seu relacionamento que talvez não vão mudar. Espero que mude. Mas quem vai ter que mudar? José. O José chegou num nível aqui, que lá no capítulo 50 de Gênesis, está quase todo mundo morrendo e eles continuam do mesmo jeito. Eles estão no outro nível aqui, José está aqui, eles estão aqui. E eles ficam lá esperneando, falando mentira, falando um monte de coisa ainda, e José chora, fala, caramba, vem aqui, gente, abraça aqui. E José chora, fala assim, não é nada disso, vocês intentaram mal contra mim, foi isso mesmo. Eles estão tudo aí com remorso, fizeram mal, me venderam, me amarraram, calaram a minha boca, fizeram um monte de coisa. Viram o meu sofrimento, e lá no Novo Testamento vai falar que José estava sofrendo naquela caverna lá, naquele poço, e eles viram o sofrimento e não estavam nem aí. Vocês fizeram tudo isso comigo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus transformou esse mal em bem. O que você passou com essa pessoa que você tem conflito, Deus vai transformar num bem maior. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. José ainda tem uns pensamentos, fala, você quer saber de uma coisa? Agora eu estou rico, eu estou próspero. Ele bota o nome do primeiro filho de dinheiro. Desculpa. Prosperidade. O Senhor me fez prosperar. Depois tem um outro filho e fala, o Senhor me fez esquecer a casa do meu pai. E Deus está falando, ainda não aprendeu. O irmão José ainda não chegou no nível, mas ele depois chegou no nível. Porque ele vê os irmãos ali de joelhos, ele podia mandar matar todo mundo, mas ele, peraí, ou pelo menos prender todo mundo, mas não faz isso, ele manda eles embora, devolve o dinheiro e despede eles em paz. José chegou num nível, presta atenção nisso aqui, ó. Chegou num nível que eu estou querendo chegar, irmão. Não cheguei ainda não, estou falando a verdade aqui. Irmão, agora não. Deixa só eu falar aqui. Chegou num nível que eu estou querendo chegar. Eu estou falando aqui da gente avançar a obra de Deus, crescimento, avivamento. Eu estou falando que a gente precisa evoluir, irmão. E Paulo está falando o tempo todo desses relacionamentos, que avivamento existiria se Jonas não fosse pregar em Nínive. Ele foi pregar a melhor mensagem, né? Ele falou, cambada de pecadores, Deus vai mandar fogo e vai acabar com a raça de vocês. Essa era a pregação dele. Mas sabe o que aconteceu? Aquele povo se arrependeu. E da noite para o dia toda uma nação se converte. Mais de 120 mil pessoas vêm para a presença de Deus e declaram, o Senhor é o nosso Deus. Se isso não é avivamento, eu não sei mais o que é, irmão. Avivamento é quando a gente começa a atrair pessoas e começa a chegar mais gente, e a gente começa a ver o que Deus está fazendo ali na vida da Yara, do filho dela. Pessoas entregando a vida para Jesus. Outro dia chega aqui na frente o João ali, pastor, eu vim, voltei. Eu estou arrependido, me perdoa. Eu falei, nem sei do que ele está me pedindo perdão, mas está perdoado. Depois eu perguntei, e assim eu estou vendo pessoas novas aqui, irmão, Deus quer fazer uma obra grandiosa na tua vida, mas você tem que chegar nesse nível aqui, ó. E aí é quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo de Deus, olha para mim aqui, ó, e ela passa para um outro nível. E nesse nível aqui, a pessoa aqui embaixo pode tentar tacar pedra, a pedra vai aqui, ó, e desce. Ela está com uma seta. Algumas vezes a seta vem lá de baixo, você pode pega ela na mão e desfaz. A pessoa nesse nível não manda a seta de volta, não.
Não manda pedrada de volta, não. Está entendendo? Ela passa a viver 1 Coríntios 13. Efésios, no texto que a gente está aí, né? Romanos 2, Romanos 12, que não vai dar nem tempo de falar. Eu quero falar de que esse amor de Deus, ele vai contagiar pessoas lá na célula, lá na sua casa, aqui na igreja. Você vai começar a atrair pessoas para a presença de Deus. Mas enquanto ficar nessas picuinhas, essas armadilhazinhas, a obra está parada na tua vida, irmão. E tem gente que nem na igreja está, sabe por quê? Porque a dureza da pessoa é maior do que estar na presença de Deus, entre os irmãos. A dureza de algumas pessoas faz com que ela pare de falar com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, dias, semanas. E não há nada. Aí Jonas vai para a barriga do peixe. Irmão, sabe quanto tempo levaria para eu me arrepender? Eu já falei para vocês aqui, estava num avião, já teve aquela queda, que parecia que o avião estava caindo mesmo. O camarada depois procurou um vácuo de ar quente que sobe, o frio que desce ali, cria um vácuo. Quando o avião entra ali, ele cai, até ele pegar a atmosfera lá de novo. Eu falei, caramba, então foi isso que aconteceu. Na hora do café da manhã, tudo voou, parecia que a gente estava numa montanha. Oi! Falei, meu pai. Aí eu estava vendo ontem um vídeo, camarada falando que todo mundo, todo ateu é ateu até a hora que o avião começa a cair. Naquela hora eu estava ali, meu Deus, me perdoa pelos meus pecados que eu já fiz, que eu estou fazendo, que eu ainda vou praticar. Eu estava... Falei, meu pai, tem um Jonas aqui dentro desse avião. O problema é abrir a escotilha e botar ele para fora. Vai que o Jonas era eu, né? Mas teve algumas vezes que eu procurava algum cristão dentro do avião mais santo do lá. Tem um homem de Deus lá, Deus tem uma obra na vida dele, então esse avião não vai cair. Já passou por isso? Mas a dureza do coração de Jonas passa um dia dentro da barriga do peixe, 2 dias dentro da barriga do peixe, 3 dias dentro da barriga do peixe. Deixa eu falar uma coisa para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje Deus quer te tirar de dentro da barriga desse peixe. Em nome de Jesus. Sai de dentro, sai disso, se livra, desiste dessas coisas. Aí eu quero falar, Paulo fala de menino. Como é que eu tenho que agir então, pastor, diante dessas pessoas? Como é que eu tenho que agir sabendo que uma pessoa está tentando me manipular? Eu percebo, porque quando a pessoa está nesse nível, o outro tenta manipular, e o que está aqui nesse nível percebe tudo. Como é que você age quando você percebe essas coisas todas? Como é que você age diante dessas situações todas? Eu anotei aqui, ó. Como lidar com isso? Eu vejo isso. Eu vejo pessoas tentando fazer mal a mim. Eu vejo pessoas que falam mal de mim. Sentam do meu lado. Ela não sabe o que eu sei. E depois essa pessoa mesmo vai me pedir ajuda para alguma coisa. Você pode me ajudar? Eu falo, claro. É a hora que Deus fala assim comigo, Amadeu, essa é a oportunidade que você tem de praticar o que eu disse lá. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de... Tiver sede, dá-lhe de... Normalmente a gente senta perto das pessoas que a gente mais convive. Olha para a pessoa que está ao seu lado aí. E você... Essa pessoa é tua inimiga? O teu marido é teu inimigo? A tua esposa é teu inimigo? O inimigo quer ver o teu mal. O inimigo é assim, né? Se você tem que dar de comer para o inimigo, beber, essa pessoa é do seu lado, você tem que fazer muito melhor. O seu pai, sua mãe, seu parente, muito melhor. Mas a pessoa faz o mal e fica esperando que eu vá atrás.
Então, aí é que o que fazer? Como é que eu ajo? Eu anotei aqui, ó, eu vejo isso, eu vejo pessoas fazendo isso, e eu ajo com misericórdia e compaixão. Aquela que o Senhor deu para mim, eu preciso fazer isso com outro. Porque eu estou em 2 Timóteo 2, 24, que eu estou vendo ali uma pessoa que está cativa pelo inimigo, pelo diabo. A pessoa está aprisionada, ela não percebe. Eu lembro quando meu filho era pequenininho, né? Sei lá, 3, 4 anos de idade. Um dia ele ficou chateado com alguma coisa comigo e ele virou para mim e falou assim: eu não sou mais o seu amiguinho. Que eu ficava falando para ele assim: a gente é bem amiguinho, né? A gente é amiguinho um do outro. Era criancinha. Hoje está um homem falando mais grosso do que eu por aí. Ô pai, pô, chega para lá, cara. Mas sabe, naquela época ele tentou me manipular como criança. Eu não sou mais o seu amiguinho. Ou seja, eu tinha que concordar com ele. Tem pessoas que falam uma coisa que se você não concordar com elas, o errado é você. Todo mundo que conta, fala mal de alguém, quer adeptos para aquilo que ela acredita. E se você fala, não, eu não vejo assim, a pessoa fica chateada contigo. E essa sociedade hoje hipócrita, como sempre, se você não aceitar o que eles estão colocando, quem está errado é você. Não, eu tenho opinião, eu tenho meus pensamentos, eu tenho o direito de me expressar livre, mas não pode expressar mais não. Pessoas que foram privilegiados de poder falar o que pensa, não está podendo falar, imagina quem não tem. Está entendendo isso aqui, irmão? Quem tá comigo nessa mensagem? É difícil de entender. É a dureza, porque a dureza faz com que a pessoa haja dessa maneira. A dureza faz com que ela se afaste da igreja. A dureza faz com que ela, ao invés de ajudar o outro, ô Daniel, você não vai tocar teclado aí porque você errou a nota. Não, a pessoa não é capaz de ajudar ele a melhorar a nota para continuar sentado ali. Você está entendendo isso aqui, irmão? Eu gosto muito quando a pessoa fala: pastor, o senhor errou aqui, ó, e eu estou falando isso para o senhor melhorar. Que bênção! Porque tem muitos que, eu vou embora dessa igreja. Mas nem dá chance, a gente fica dando chance o tempo todo para a pessoa melhorar, mas a gente não tem chance nenhuma. É uma dureza muito grande, corta. Corta logo, tira logo. E a pessoa acha que vai ver Deus nesse negócio. Está guardando ira para si mesmo. Está entesourando ira para o dia da ira de Deus. Hoje a gente está na graça e na misericórdia, mas um dia ainda vem a ira de Deus que vai ser derramada aqui. O cálice da ira de Deus. O cálice ainda não está transbordando não. Quando transbordar é que vem. Está lá no em Apocalipse. Moisés não glorificou a Deus. As suas atitudes, responde isso para mim, as suas atitudes estão glorificando a Deus? Dizem que você realmente é um filho de Deus, é um abençoado de Deus? Eu anotei aqui, ó. A minha preocupação é como eu ajo e reajo. Porque eu preciso entender que Deus vai fazer uma obra poderosa. Mas se a pessoa fica com essas picuinhas todas, não vai ter obra poderosa nenhuma. Ainda tem que tratar isso, ainda vai ter que resolver isso. Está entendendo isso aqui, irmão? Que o Senhor nos ajude. Fica de pé aí no seu lugar, por favor. Talvez eu vá ter que visitar algumas pessoas que pararam de falar comigo, que não dão mais atenção, e a pessoa está crente que conseguiu, veio me procurar, e por você, para proteger os seus sentimentos, você não quer procurar, porque senão a pessoa vai se exaltar mais uma vez,
vai se ufanar, vai se ensoberbecer, porque ela guarda as coisas, porque ela tem uma coisa chamada inveja amargurada. Tem pessoas que não voltam mais para a igreja, porque essa igreja avançou sem elas estarem aqui. Mas elas não sabem que eu estou de braços abertos. O que eu vou falar para ela: você chegou na hora certa. Não, mas a dureza não deixa a pessoa voltar. A dureza não deixa a pessoa pedir perdão. A dureza não deixa a pessoa procurar o outro de volta. E eu repito aqui: a dureza é mais forte do que Deus na vida dela. É por isso que ela dá carta de divórcio. E uma das maneiras de ficar se divorciando é ficar falando: eu vou me separar, eu vou embora, eu vou te largar, você não presta, você não merece. Bloqueia no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Telegram e sabe-se lá Deus aonde. Eu falei semana passada da mulher que bloqueou o marido no telefone, então ele nem conseguia ligar para ela. Aí ele ligou para mim, eu liguei para ela, o meu não estava bloqueado. Minha irmã, não vai me dizer que você bloqueou o seu marido no telefone. Ai, pastor, foi isso que você está errada, minha irmã, desbloqueia agora aí. Ele está querendo falar com você, está querendo pedir perdão a você. A pessoa desbloqueou e estão lá casados até hoje. Quebra essa dureza, meu irmão, em nome de Jesus. Pede a Deus agora, porque diz a palavra de Deus que o coração quebrado, quebrantado, o Senhor jamais despreza. Mas se chegar igual aquele homem chegou no altar, Jesus contou essa história de dois homens que vieram para o altar. Um era pecador e o outro era bíblico. Os dois foram pedir perdão. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não sou igual a esse pecador aqui. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou à igreja, eu faço isso, dou esmola, eu vou... E o outro nem ousava levantar a mão, a cabeça, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Jesus perguntou: qual dos dois foi para casa justificado? Qual dos dois? Qual das duas pessoas Deus aceita? Sabe uma coisa? Quero encerrar isso aqui, acabando com todas as desculpas. É que tem gente que no final dessa mensagem a gente vai dizer assim: alguém falou da minha vida para o pastor, por isso que ele está pregando isso lá. Isso é obra do diabo para atrapalhar o que Deus quer fazer na tua vida. Alguém ainda vai dizer assim: ah lá, o pastor sabe ficar falando. Ô irmão, se eu tiver alguma coisa para falar com você, eu vou falar com você. Mas quando eu percebo que acontece aqui, ali, eu tenho que falar como pastor que sou do rebanho. Tem que acabar com essas coisas em nome de Jesus. Eu fiz 22 anos de casado. Você acha que nenhuma vez eu falei em separação com a minha esposa? Muitas vezes, irmão. Entra na fila aí atrás de mim. Mas chegou um tempo, eu não sei que obra foi essa que Deus fez. Eu não sei se a gente entrou num acordo, eu não lembro, honestamente eu não sei como. Eu lembro de um outro acordo que a gente fez. O acordo de quê? Tudo que se fala na hora da raiva não vale para jogar depois. Tudo que se fala no momento da raiva, da briga, da ira, não serve. Porque a pessoa na hora que está com raiva, ela sabe exatamente o que falar para ofender. Mas teve um dia que a gente parou com esse negócio. Acabou. E não se fala em separação, se fala em resolver. Amém, amados? Sim ou não? Pode dormir chateado, mas vai dormir na mesma cama. Tem pessoas que chegam para mim. Ah, você já resolveu, né? Eu falei: eu já, porque eu não sou amargurado. Você ainda não, você está guardando, cuidado, hein? Tá segurando a coisa, libera logo. Volta a falar comigo. Eu fico rindo dessas coisas, irmão, porque eu vejo essas coisas no nível que a pessoa está lá se esperneando, se matando. Lembra daquela visão do gato, né? Que tentava me morder, me arranhar, eu jogava, mas na hora que ele caía em apuros, eu ia lá ajudar. Eu pensei assim: esse gato pode virar meu amigo, esse bicho pode... Ou não. Ou pode não reconhecer nada do que eu estou fazendo, mas eu vou correr o risco. Vem cá, deixa eu tirar essas formigas de você, deixa eu
Deixa eu te ajudar. Tem pessoas que talvez nunca vão mudar. Muda você a sua atitude. Se torne um José. Seja cheio do Espírito Santo. Viva no outro nível, viva no nível do avivamento. Você vai ver a obra de Deus acontecendo. Sempre vão existir pessoas que vão tentar espernear, jogar pedra. Fazer o quê? Só taca pedra em árvore que dá fruto, meu irmão. Como o meu pastor fala, os cães ladram, mas a carruagem passa. Mas isso não é porque a carruagem vai passar. Não, irmão, se eu puder eu dou carona. A gente tem que ter um outro espírito. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. Paulo está falando isso lá em Filipenses 2, que nem deu tempo de ler. Sintam a mesma coisa. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender a largura, a profundidade, a altura daquilo que o Senhor está querendo para nós. Meu Deus, eu creio que eu falei tudo, mas eu não saí daqui com o sentimento de que eu fiz a minha parte, eles lá que se resolvam. Não, meu Deus. Eu vou ficar na expectativa de que Deus conceda o arrependimento. Moisés, meu irmão Moisés perdeu a bênção de entrar na terra prometida, porque ele ficou com a glória para ele. Eu não quero ficar com glória nenhuma para mim, Senhor. A glória é tua. E amanhã eu vou ver essa pessoa vitoriosa e eu vou reconhecer que foi a tua boa mão. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a elevar o nosso espírito contigo. Seja com essa pessoa. Ajuda ela nos seus relacionamentos, ajuda ela no seu dia a dia. Mas, meu Deus, faça esse avivamento acontecer em cada família, em cada lar. Que as pessoas, ao entrarem na casa dessa pessoa, sintam tanta presença de Deus que a primeira coisa que vão querer fazer é dobrar o joelho e orar. E vai haver um avivamento ali naquela sala, e vai haver um derramar de Deus, do Espírito Santo de Deus, aonde a gente chegar. As cadeias serão quebradas, os grilhões serão desfeitos, as pessoas serão perdoadas, as pessoas vão ser compungidas a pedir perdão, a se abrir, a confessar. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor está fazendo na vida de algumas pessoas, mas a gente quer que seja na vida de todo mundo, ó Pai. A gente está orando há muito tempo por algumas pessoas que ainda não estão correspondendo, isso vai nos deixando inquietos, chateados, mas, meu Deus, que isso não venha levar a gente a pecar. E nós devemos continuar sendo brando para com todos, apto para instruir, disciplinando com mansidão os que se opõem e ficar na expectativa de que Deus liberte a pessoa das garras do diabo. Eu quero abençoar a tua igreja, ó Pai, e profetizar esse derramar do teu Espírito Santo. Um mover do Espírito Santo de Deus aqui, ó Pai, onde as pessoas que não se falam, vão se abraçar. As pessoas que não se veem mais, vão se ver novamente. As pessoas que mantêm outros na prisão, vão libertá-las da prisão. Porque elas mesmas estão aprisionadas. Meu Deus, opera com o teu poder. E ser conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Fala assim: meu Deus, eu ouvi a tua palavra, recebo a tua palavra e quero praticar a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Deu para entender, irmão? Hoje foi difícil, né? Ainda bem que você não levantou e foi embora. Mas fala para a pessoa, Deus está ministrando na sua vida, porque Ele vai te abençoar muito. Ele não desistiu do plano dele com você, não.